Boa tarde, pessoal. Bem, devido à situação, né, delicada em que nós estamos vivendo nessas últimas semanas, essa foi uma das alternativas da gente continuar prosseguindo com as nossas aulas. Peço que vocês fiquem em casa, obedeçam todas as recomendações do Ministério da Saúde, da Secretaria da Saúde, do governador do estado e continuem estudando. Nós vamos manter comunicação pela plataforma e vamos dar continuidade à nossa aula de onde nós paramos. Na nossa última aula, nós falamos sobre membranas biológicas e falamos sobre 2 tipos de citoesqueleto. Falamos do citoesqueleto, fizemos toda uma contextualização e vimos 2 tipos deles, que foram os filamentos de actina e os filamentos intermediários. E vamos dar continuidade à nossa aula falando sobre microtúbulos. Então, o citoesqueleto, a grosso modo, como nós já havíamos falado, é como se fosse o esqueleto da célula. E ele é formado por 3 tipos de filamento, que é o filamento de actina, o intermediário e os microtúbulos. Os microtúbulos são polímeros proteicos formados por subunidade denominada tubulina. É uma subunidade dimérica formada por 2 subunidades de tubulina, a subunidade alfa e a subunidade beta. Acompanhe aqui pelo cursor do mouse. Formando esses dímeros de tubulina, eles formam protofilamentos, como vocês podem observar aqui. 13 protofilamentos desses, unidos lado a lado, vão formar um pequeno tubo. Devido a isso, esse tipo de citoesqueleto recebeu o nome de microtúbulo, ou seja, formando um pequeno tubo. Como vocês podem observar aqui, se a gente for fazer um corte transversal, tá? Então, ele é formado por subunidade de tubulina e apresenta instabilidade dinâmica. Só relembrando que a instabilidade dinâmica é que esse tipo de citoesqueleto, ele se polimeriza e se despolimeriza de forma constante, tá? Assim como os filamentos de actina, ele pode se despolimerizar e se despolimerizar. Os microtúbulos, eles apresentam várias funções, mas para que a gente possa entender melhor, os microtúbulos é como se fossem os caminhos da célula, vias na célula por onde são transportadas moléculas, vesículas, organelas. Porém, a gente não precisa apenas de vias, de ruas, para que mercadorias, fazendo uma analogia, possam ser transportadas. Nós precisamos também dos carros. Quem são esses carros na célula e auxiliam no transporte de moléculas dentro da célula, juntamente com os microtúbulos? São proteínas motoras chamadas de dineína e cinesina. Então, essas proteínas elas vão transportar moléculas no interior da célula, sendo que a dineína ela vai transportar moléculas da periferia para o centro da célula e a cinesina é uma proteína motora que vai transportar moléculas do centro para a periferia. Então, observe aí que o caminho é inverso. Enquanto a dineína transporta moléculas da periferia para o centro, a cinesina vai transportar do centro para a periferia. Essas moléculas são conhecidas como ATPases. Por que ATPases? Porque elas dependem da energia do ATP para realizar as suas atividades. Então, a dineína é uma ATPase que transporta vesículas e organelas preferencialmente para dentro da célula, como já havíamos falado anteriormente. E o transporte, o movimento dela é bem mais rápido, enquanto a cinesina transporta do centro para a periferia, consumindo ATP e o movimento é bem mais lento. Então, o que a gente pode observar aqui? Que os microtúbulos, além de dar sustentação para a célula,
dá suporte, assim como os outros, uma vez que participa do citoesqueleto, ele é responsável por transportar moléculas dentro da célula com o auxílio de proteínas motoras, dineína e cinesina. Aqui só para mostrar para vocês uma imagem esquemática que mostra aqui a dineína e a cinesina se movendo ao longo do microtúbulo. Os microtúbulos também são importantes no processo de divisão celular, uma vez que os microtúbulos formam o fuso mitótico quando as células irão se dividir. Uma das fases da divisão celular, seja ela por mitose, meiose, é a anáfase. Na anáfase, os microtúbulos eles irão migrar, os cromossomos ou cromátides irmãs, se estivermos falando de mitose, ou cromossomos homólogos, se estivermos falando de meiose, essa é uma aula que nós vamos ver logo após essa, né, futuramente, eles se organizam, como vocês podem observar aqui, ó. Aqui é um esquema meiótico. Cromossomos homólogos organizados no centro da célula, que caracteriza a metáfase. E aqui em vermelho nós temos microtúbulos. Esses microtúbulos, eles formam um fuso mitótico ou meiótico, dependendo do tipo de divisão que estiver envolvido. Os microtúbulos se ligam numa região central do cromossomo e aí ele vai se despolimerizar puxando os cromossomos homólogos para os polos da célula. Então, observe aqui que os microtúbulos também são importantes no processo de divisão celular, uma vez que formam o fuso mitótico da célula, promovendo aí a separação dos cromossomos homólogos ou das cromátides irmãs para os polos opostos da célula. E eles nascem em uma região da célula chamada de centrosomo. Os microtúbulos também, além de participar, de ser responsáveis, de ter como função promover o transporte de moléculas dentro da célula, os microtúbulos também promovem o movimento da célula no seu ambiente, uma vez que algumas células apresentam estruturas de locomoção, como cílios e flagelos. E quem é que forma cílios e flagelos? Os microtúbulos, certo? Então, os cílios e flagelos são estruturas de superfície celular que são responsáveis por locomoção. A diferença básica entre eles é que os cílios são estruturas menores e os flagelos são estruturas maiores e geralmente eles são únicos. E os cílios, eles são estruturas menores e apresentam-se em grande quantidade. Aqui nós temos um exemplo de um organismo ciliado. Então, vocês podem observar aqui, ó, que os cílios são vários cílios que esse organismo apresenta, ou seja, os cílios são numerosos, certo? E curtos. Enquanto que o flagelo, que vocês podem observar aqui ao lado, vamos observar aqui nessa imagem, um organismo flagelado. O flagelo ele já é maior e ele geralmente se apresenta em menor quantidade do que os cílios. Me dê um exemplo agora em seres humanos, professora, um exemplo em seres humanos onde a gente encontra flagelo. Um exemplo que nós temos são os espermatozoides. Os espermatozoides usam a sua cauda, que na verdade é um flagelo, para realizarem o processo de locomoção. Então, gente, essa foi a nossa aula de microtúbulos que faz parte do citoesqueleto. Na próxima aula, nós daremos continuidade com a aula sobre ciclo celular, mitose e meiose, certo? Então, até a próxima aula. Boa noite, boa tarde.